Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Histórias que Vivi. É aqui que você revive a história do Estado com seus principais personagens de cada época. E eu recebo hoje, com muita alegria, com muita honra, a primeira mulher a se eleger para algum cargo político, algum mandato em Palmas. Seja bem-vinda, minha amiga, Dona Maria da Balsa, primeira vereadora eleita em Palmas, primeira presidenta da Câmara Municipal de Vereadores. Bem-vinda, querida. Muito obrigada. Bom dia a todo o povo que nos vê nessa hora. Para mim é uma honra muito grande estar aqui falando daquilo que é maravilhoso nesse estado, que é Palmas, a história de Palmas. A gente que veio para Palmas no início, no meu caso, que nasci no município de Porto Nacional, Palmas veio para aqui. Para mim, eu não vim para Palmas, eu já estava, Palmas veio para mim. Palmas nasceu na sua região? Nasceu na minha região, nasceu na região do Canela, ali onde a gente estudou de primeira a quarta série, onde a gente viveu os nossos primeiros anos de vida. Eu quero contar para a geração mais jovem que nos assiste, pessoal das universidades, que o Canela, gente, era poesia pura. O Canela era aquele vilarejo às margens do Rio Tocantins, aqui na região de Palmas. Inclusive, no Canela, Siqueira veio para um almoço, a primeira vez, para encomendar aquela cruz que está ali na Praça dos Girassóis. Veio fazer um almoço, veio conversar. Aqui era uma região de fazendas, né? 3 fazendas que foram desapropriadas para a criação de palmas. E a senhora também nasceu numa fazenda? Nasci numa fazenda chamada Lagoinha, logo ali próximo do Canela, do outro lado do rio. E meus pais moravam ali. Meu pai e minha mãe eram 2 fazendeiros, um do lado outro do outro. E os filhos namorou por alguns anos e se casaram. No dia que foi feito o pedido da cruz, que é muito bom se lembrar que a pessoa que fez aquela cruz chama Nildo, mora aqui no pé da serra, continua fazendo coisas belas para Palmas, peças de madeira, coisa mais linda. E ali naquele dia a gente tinha a certeza de que começava uma grande história, porque apesar que a cruz é que fez... Porque, na verdade, a cruz é que deu a vitória ao homem, né? Sabiamente, Siqueira veio ali, mandou fazer aquele cruzeiro lindo e colocou ali. A senhora estava lá naquele dia, desse almoço, quando Siqueira veio? Olha, eu cheguei lá já depois do almoço, porque atravessar o rio com vento ninguém atravessava, né? A gente tinha que esperar o tempo do vento para entrar numa canoinha. E a gente vinha de canoa, então não chegamos a tempo. A gente ainda almoçou porque era na casa de comadre Maria de Lourdes e ela estava esperando. Mas a gente viu toda a conversa depois, as combinações. E é uma coisa assim que nunca me sai da cabeça, que no dia que foram colocar a cruz, eu e Maria de Lourdes, a gente chorou muito, sabe? Abraçada na cruz. Porque nós sabíamos que dali um monte dos nossos problemas na nossa vida ia acabar. Nós duas éramos professoras. Ela no Canela e eu num lugarzinho chamado Abelha, que era na minha fazenda. Então ali a gente sabia que começava uma grande história onde... Uma outra vida, né, Dona Maria? Muita gente não acreditava, mas eu, por acreditar, eu te digo uma coisa. Eu tinha colhido as assinaturas e pegado o comprovantezinho de imposto de renda de todas as pessoas que tinham documento paroquial entre Santa Luzia e Mangues. Com meu filho na garupa da bicicleta, pedalando todo final de semana. Olha só. Dava aula até sexta-feira, meio-dia, almoçava, botava meu filho na garupa e ia pedalar porque ele precisava daquilo lá para levar para a documentação que ele precisava para fazer com que o povo entendesse que aquela região tinha gente, que tinha gente aqui nesse norte. Que interessante. Dona Maria, então a senhora nasce nessa região de fazendas, onde hoje é o Luzimangues? Nasci naquela região onde hoje é Luzimangues. Ali, qualquer lugar que você imaginasse, sem falar, Dona Maria, eu queria... Que lugar foi tal coisa? Até o pé de caju, onde meus filhos subiram a vida toda, que ainda outro dia a gente foi passando lá e minha filha falou, não, deixa eu ver o pé de caju. Que quando a gente mudou dali, eles achavam que o pé de caju era enorme. Depois eles descobriram que o pé de caju é baixo, porque eles eram pequenos. Entendi. Né? E a gente mudou para cá, para Palmas. Na verdade, eu me mudei para um ranchinho na beira do rio que eu fiz para mim poder fazer minha política. Porque
É incrível como é que você se mete em certas confusões que você não sabe nem por onde começar. Eu não tinha nenhum interesse político, mas eu toda a vida fui uma pessoa que eu gostei de ajudar o próximo, de estar cuidando da vida daqueles que precisam, porque Deus ele me deu uma visão de ser humano. E isso é uma coisa que todo ser humano precisava ter. Como eu morava numa região muito pobre, muito difícil, e eu ia fazendo tudo o que era possível. Você sabia que a minha escola foi a primeira escola que teve merenda aqui nessa região? Não. E eu trazia de bicicleta. Eu trazia no ônibus até em Meluzina, que é do lado ali do Atacadão. Deixava ali e eu carregava tudo. De bicicleta, atravessava o rio e levava para lá, porque meus alunos vinham de longe e passavam fome. E não tinham o que comer. Olha que interessante, gente. Lá eu era merendeira, lá eu era professora, lá eu era o que eles Tudo. precisavam. Então, eu fiz por essa região aqui aquilo que o cidadão deve fazer, aquilo que Roberta Tum fez por Palmas, que foi noticiar, olha, quem fez bom teve um bom nome, quem fez ruim teve lá sua história contada, porque as pessoas pensam, eu não tenho medo de um jornalista, muito pelo contrário, é um trabalho lindo, digno, porque você, se for olhar a sua história, a história é você. Porque você se interessou quando alguém estava fazendo alguma coisa que não era boa, você queria saber por que ele estava fazendo. Por que você queria saber? Porque você é boa. A gente tem que levar a informação mais transparente possível. As pessoas têm direito à informação, nunca vi né, ninguém Dona Maria? falar mal, falar que você inventou a mentira, fora de brincadeira, não estou puxando seu saco, não. E essa é a minha história. Eu acho que a gente tem que viver o que tem que viver. Nasci ali naquela fazenda Lagoinha, depois me casei e tive meus filhos, criei bem próximo dali, me tornei vereadora. Quem me fez entrar nessa confusão, que eu digo que isso é uma confusão na vida de uma cidadã professora, preta e pobre, dos cabelos enroladinhos, foi um amigo meu chamado Santino, porque ele gostava muito de ir para minha casa final de semana, eu era professora dos filhos deles. Minha casa vinha gente de Porto, de todo lado, porque era uma fartura muito grande. E naquele dia eu tinha assado muito frango, eu tinha assado uns 6 frangos. E estava esperando uns amigos nossos e eu tinha assado. E aí ele foi lá, arrancou a perna do frango assim, a coxa e a entrecoxa do frango, subiu no pilarzinho da cozinha, assim, da área da cozinha, e foi e falou, porque passou um pessoal de Siqueira cavando um buraco, que nós não sabíamos para quê. Até hoje eu não sei. Mas eu acho que era olhando terra, vendo essa questão da terra. Aí, quando aquele povo passou, que inclusive almoçou com a gente, nós não sabíamos nem quem era, mas chegou ali no momento, almoçou. Quando eles saíram, o Santino subiu naquele pilar, pegou aquela perna de frango e usou como microfone. Falou, olha, se essa cidade vier realmente para o Canela, Maria vai ser nossa vereadora. Olha, profetizou. No outro dia minha vida tinha acabado. No outro dia tinha virou de perna para cima e todo mundo já queria que eu... Gente, vocês não sabem o que é um pobre e atrapalhado que não sabe o que está fazendo, fazer o que não sabe. Foi minha vida. Foi difícil. Ali nós tínhamos um local onde tinha mais de 150 anos que Porto existia, não como cidade ainda, mas como Porto, né? Que nunca tinha dado um prefeito, que era na época do doutor Evaldo. E eu fiz doutor Evaldo vir ali por causa das dificuldades, das necessidades, ninguém olhava para aquilo. Mas eu achava que era importante ele ir lá e ele foi muito zangado comigo. Mas foi. E foi bom. Minha amiga, nós temos muito o que contar. Gente, o Canela era o local da diversão nossa, que chegamos primeiro em Palmas, que não tinha muito o que fazer. E lá tinha o Pratinha, lá tinha o botequinho na esquina pra gente jogar sinuca. E era uma vida maravilhosa, o rio estreito, né, antes do lago encher. E nós vamos voltar um pouco nessas memórias daqui a pouco, no segundo bloco. Não saia daí. E nós estamos de volta aqui no Histórias que Vivi, conversando muito, contando história, lembrando memórias que são caras para nós que chegamos aqui no começo, e Dona Maria já estava aqui, né?
Como é que foi a criação de Palmas nessa região? O povo acreditava que Palmas seria o que é hoje, Dona Maria? Olha, no meu ponto de vista, para mim era uma felicidade muito grande. Eu fiz a minha parte acreditando que ia acontecer e cada casa que eu batia, por exemplo, para pegar um registro da fazenda, para dizer, olha, tem um fazendeiro que mora aqui, eles falavam, isso não vai acontecer. Eu falava, se não acontecer, não acontece, vamos fazer a nossa parte. Nós precisamos disso aqui. E, por acreditar tanto, eu trouxe aqui para o dia aquele primeiro dia lindo. Gente, eu acho que... Dia da Pedra Fundamental. Você estava aqui? Não, ainda não. Olha, mas eu fico arrepiada, porque foi maravilhoso demais. Aqui vieram todos os cantores brasileiros cantar naquele dia. Aqui, assim, nessa baixada aqui, eu acho que é mais ou menos aqui, tinha um barracãozão de comida feito de palha. A coisa mais grande, a maior coisa do mundo que eu não lembro se eu já perguntei quanto de carne comeram naquele dia. Eu só sei que eu trouxe 30 cozinheiras do Porta Balsa para ajudar. Para ajudar, porque aqui já tinha uma equipe de cozinheiros. Eles vieram, era ajudante. Que eu posso até citar algum nome de algumas pessoas. Tem a Angelina, que é mãe do vereador João Justino. Era uma das cozinheiras que veio. Tinha a Andrelina, que era minha vizinha também, que era mãe do Arsênio, que foi candidata a vereador. Tinha José da Praia, e entre tantos outros que agora eu não vou me lembrar, mas era 30 ao todo, que eu trouxe para ajudar. Porque, enquanto muitos podiam pensar, isso não vai acontecer, eu tinha assim, uma certeza no meu coração que Deus estava olhando para nós naquela hora. Falou, não, vou dar a vocês aqui a oportunidade de ver o que é um desenvolvimento de um povo. Uma cidade nascida do zero, praticamente. Uma cidade nascida do zero, quando Siqueira acelerou aquele trator em cima daquele morro. Olha, eu não sei o que eu senti. Eu só sei que eu acho que eu nunca mais vou sentir aquilo. Foi grandioso demais eu pensar assim, eu professorinha aqui, lá do pé da serra não, do lado do Chapadão, porque era um chapadão. Mas era muito difícil pedalar uma bicicleta para receber meu pagamento, 18 quilômetros, remar um rio, passar uma coisa e pegar um ônibus velho furado, que se você não olhasse por onde andar, você escapou. Que era de Tocantinha para Porto. Uma realidade completamente diferente, né, Dona Maria, do que nós temos hoje. Valeu a pena? A senhora acha que valeu a pena? Eu não aceito ninguém falar mal desse lugar. Palmas para mim é como se eu tivesse ajudado Pariela. Eu não sei qual foi a contração que eu tive, mas eu estava lá. Eu estava lá botando força. Que quem não pariu ainda, né, Michele, não sabe, mas tem que botar força. E eu estava fazendo o meu esforço. E fico muito feliz, porque você sabia que quando eu me tornei candidata, fui muito criticada. Eu ouvi cada coisa absurda, eu ouvia. Conta pra nós. O povo não acreditava, não? Não. Achava que a senhora não devia? Era doido. O pastorzinho, meu colega de serviço, se você conversar com ele, ele vai te falar. Lembro demais dele. Pastorzinho é uma figura lendária de Palmas. Ele foi no Canela, houve uma reunião... Olha, foi na reunião no Canela, na criação de uma associação. O que acontece? Ele terminou a reunião, ele era assessor de Mário Benício. Eles atravessaram o rio e foram lá no Porto da Balsa. E chegou lá eu naquele botequinho com aquela... eu mandei fazer um negocinho assim, fiz um baldramezinho, botei tudo queimadinho, que lá ali eu vendia 250 bolo frito, 250 pão de queijo e um mané pelado. O povo que atravessava a balsa. O povo que vinha de Paraíso comia. Levantava cedo para dar conta disso. 2h30 da manhã, todo dia, mas meu filho Aderaldo, nós estávamos ali cuidando daquilo. E aí eu vinha para Palmas. E eu pegava carona naqueles ônibus, escutava cada coisa. Onde é que uma pessoa dessa ganha eleição? Que coisa. Mas tem gente doida de todo jeito, eu escutava tudo. Desacreditando. Aí eu não sabia nem por que estava lá. Então eu estava e acreditava. Então o pastorzinho foi lá em casa. E chegando lá, eu falei para ele, porque eles estavam ajeitando Maria de Lourdes para ser vereadora. O partido foi lá, filiou ela, comeram as galinhas dela tudo, e tentaram 7. E ele foi lá. Chegou lá, conversando comigo, disse que comeram, eu não lembro, mas ele disse que eles comeram um peixe frito lá e tal. E eu falei assim, eu vou ser vereadora de Palmas. Falei para ele. Ele é mesmo? Isso ele me conta, né? Aí ele disse que quando saiu, falou para Mário Benício, falou, você viu aquela doida lá?
Você viu aquela doida lá? Ela disse que vai ser vereadora em Palmas. Ele é mesmo? É, ela falou. E agora ele me conta isso, a gente falta morrer de rir, né? E aí ele disse que nunca mais lembrou daquilo. Na hora de dar posse, ele é quem fazia a ata. Quando ele viu meu nome, ele falou, meu Deus do céu, a mulher ganhou a eleição. Quantos votos a senhora teve? Lembra? 200, olha, para ser bem exato, ou foi 263 ou foi 236, porque agora nesse momento não foi uma coisa assim. Mas olha só, gente. eu Primeira eleição depois eu fui a mais bem votada do PMDB. E no Canela, eu só nas urnas do Canela não tinha um voto de ninguém, tudo era meu. Só nenhuma eu tive 178, que não dá para esquecer. Só nenhuma urna do Canela eu tive 178. E unanimidade, né? Abriu, da hora que abriu até quando fechou, era só eu. Só da Maria da Balsa. Só aquele voto no papel cantado, né? No papel. Que eu ainda peguei uma eleição dessa. No papel, escrito. Não tinha como, né? Lá, meus vizinhos, eu tinha um vizinho, eu tinha um amigo, que eu chamava de amigo, a gente foi criado junto, chamava Arnaldo, bebia muita pinga. Todo mundo achava... Arnaldo nunca aprendeu a fazer nem a letra do nome dela, mas Arnaldo aprendeu a escrever meu nome e voltou para mim. Olha, gente. 15.613. Ele limpava o chão assim, MDB. MDB. Falou assim, eu vou votar 15.613. E foi na urna e falou, Maria, botei lá. 15.603. Que ele aprendeu a escrever para votar para mim. Que coisa mais boa. Pois é. E entre essas, a senhora... e eleita, como que a senhora virou presidente da Câmara? Como é que foi esse acordo? Gente, porque pensa, uma mulher simples que vendia bolo no pé da balsa. É eleita, já era uma surpresa para muita gente. Como é que chega na presidência da Câmara? Olha... Conta aí para nós que aí tem um mistério. Porque muita gente pensa que a inteligência você adquire num banco de escola, a inteligência você adquire no meio social que te eleva a algumas situações, mas eu fui agraciada por Deus por ter um raciocínio, às vezes, além de muitos que pensam que são espertos. Eu não fiz só a minha eleição, não. Nesse lugar aqui, eu tenho 3 eleições que foi eu que cuidei. Porque você pensa que alguém queria que eu ganhasse a eleição? Você acha que alguém queria? Até meus colegas vereadores. Eu conversei de um por um. Eu consegui o voto de um por um. Conversado. E assim mesmo, um que eu tinha ajudado a eleger, nem foi na sessão. Que a ideia era que eu perdesse, eu tenho certeza. Que uma das coisas mais tristes, Roberta, que você pode encontrar na sua vida, e é o que mais acontece, diz que a dor maior é da traição de dentro de casa, né? E eu fui traída por alguém que eu achava que era meu amigo. Porque ele não foi, mas eu ganhei, porque a eleição não era ele que ia me dar, não. Quem ia me dar era Deus. Então eu conversei minha eleição, eu fiz a minha, fiz mais de fulano e de Beltrano. E eu fiz. Porque tinha um que ninguém queria, nem com a... Aí Eduardo Siqueira falou, Maria, me ajuda a fazer fulano. E eu toda vida gostei demais de Eduardo. Falei, ajudo. Aí quando eu falava para um vereador, ele pulava ali. Falava, não, rapaz, bora ajeitar aqui. E a gente fez o ajeitamento e... Elegeu a mesa diretora. Elegeu a mesa diretora. Foi bom. A história, eu digo que para nós mulheres, né? Nós mulheres, não tem nenhuma mulher burra. Tem mulher que às vezes ela se sente oprimida porque o povo criou essa situação. O povo pensa que biblicamente mulher é um ser que é para ficar... Não, não. Você sabia que Débora, uma mulher, ela foi para a guerra como a chefe daquela guerra e ela ganhou. E ela falou para o capitão, que ela falou, tem que ter, a guerra vai vir, vai ser assim, assim. E o senhor vai, e ele, para gozar nela, ele falou, só vou se a senhora for. Ela falou, vou, mas a honra vai ser minha. Olha, bíblico. É bíblico. E ela foi e ela ganhou. Então eu digo para toda mulher, a guerra vem e a mulher vence.
Eu acho que homem precisava ter para fazer filho. Olha só. Para fazer filho. Porque a mulher não tem a capacidade de fazer. Mas você pensa que essa mulher que cria os filhos dela sozinha aí, precisava realmente do marido? Só para fazer o filho. Porque se eles prestassem, ele estava dentro de casa cuidando dos filhos deles. Isso aqui é uma feminista raiz. Mas você não sai daí que daqui a pouco nós vamos voltar e vamos vir no tempo, daquele tempo do Canela e daquele tempo daquela eleição para hoje, como é que está a nossa Palmas e como é que está o nosso Luz e Mães. Não saia daí. E eu estou de volta para o nosso terceiro bloco dessa entrevista, que tem sido assim uma viagem no tempo maravilhosa, com as histórias de Dona Maria da Balsa. E essa mulher é uma enciclopédia humana, viu, gente? Com tudo, sabe o nome de todo mundo, sabe quem era filho de quem. E ela estava me contando aqui que ainda temos pessoas centenárias, né, que vieram do Canela. O Canela está lá debaixo d'água, né? Foi feita a remoção dos corpos do cemitério, mas tem um cemitério debaixo d'água. Tem. Né, Dona Maria? Porque muita coisa não deu para tirar, porque não tinha mais consistência. E é uma cidade submersa dentro do lago, né? O lago da usina. Como é que foi aquele processo de tirar as pessoas, mudar para uma quadra recém-aberta, gente que estava acostumada a vida inteira debaixo do seu pé de manga, debaixo da sombra, na beira do rio, mudar para uma quadra nova, completamente desabitada e sem verde, né? Porque quando abria as quadras, passava patrol e arrancava tudo. Eu lembro que muita gente adoeceu, né, Dona Maria, com aquela mudança. Olha, até quem não mudou ficou mal. Porque eu até hoje eu tenho vontade de chorar quando eu lembro do Canela, que eu não sei onde é e não sei não sei eu perdi assim A referência. A referência é muito difícil. Eu sei que hoje eles já chegaram assim a se acostumar um pouco. Quem morava mesmo ali na vilinha, que era uma vilinha redonda, né? Era redonda. Era assim, tinha Jaime, depois de Jaime tinha Tia Noca, depois de Tia Noca tinha a família de Antônio Batista, e aí ia cercando Joaquim Batista, que era Batista, né? Depois tinha Senhor Gomes, tinha Maria Cotovelo, Antônio, irmão de Maria Cotovelo, era muito engraçado. E aí formava aquela rodinha, no meio tinha um campo de futebol, a igreja, né? Anildo veio e fez alguma coisa para colocar uma panificadora. Eu acho que Anildo, não tenho bem certeza, mas eu me lembro que quando Anildo chegou ali não tinha gente de fora, assim, de outra região. E ele fez uma panificadora, que depois se tornou o primeiro cartório de Palmas, foi lá no Canela. A primeira pessoa que casou nesse cartório foi minha filha, Leonice, minha filha adotiva. E eu casei ela lá, no primeiro cartório de Sagramor. Tá? Sagramor era lá. Então, é muito difícil porque a gente... Olha, gente, Canela era a nossa história. A gente tinha o maior desejo, passava o ano inteirinho preparando para ir para a festa do Canela, gente. Aqui essa região inteira, esse lado aqui ia todo. Aqui tinha os Ribeiros, né? Tinha seu Antônio Ribeiro, seu Olentino, era um monte de gente desse lado aqui que todo mundo ia para aquela festa, essa região inteira mesmo. De São João para cá, todo mundo ia. E era uma festa de 6 dias. Era forró para não acabar mais, era reza muita, tinha muita, era missa todo dia de manhã e de noite. O casamento, esse sempre casava muito, e naquela época, Roberta, não tinha esse negócio de você ter que olhar documento, não. Você chegasse lá, mas ele falasse, não, nós vamos casar. Era na hora. Era um tal de um queime. Desculpa, saí de lá tudo queimado. Era casava na hora, chegava lá e falava que queria casar e casava. Então, Canela na minha infância, na infância dos meus irmãos, foi uma coisa muito presente. Até hoje eu lembro minha irmãzinha Aurora, ela ia chorando dali até na Graciosa, né? Porque meu irmão Raimundo da Balsa, ele era pirracento.
E ela não Raimundo gostava, eu conheço. não gostava que pisasse na sombra dela. Raimundo ia pisando na sombra dela, daí da hora que saía do colégio até chegar lá em casa. Todo dia tinha que levar uma pisa para parar de pirraçar ela, mas ele pirraçava todo dia. Muita história, né, Dona Maria? E aí a gente ficamos assim, sem o Canela. Hoje eles chamam lá de Canela. Lá hoje ainda tem o mastro, o capitão, a rainha, o rei, o Na imperador. quadra nova, Lá na na 64, quadra. né? A igrejinha mudou para lá. E eles continuam com a fé deles, cuidando de tudo. E uns cuidando dos outros, porque ali Canela era família, mesmo sem sangue. Família de amizade. Porque Muito uma bem. família não é formada porque é do mesmo sangue. Ela é formada por o respeito. E é o que tem ali no Canela. Muito bom. E o Luzimangues? Chamava-se Mangues por quê? Olha, Luzimangues, ali o pé da balsa, de junto da balsa, aí esse negócio de pé de balsa, balsa nem tem pé. Nem tem pé, né? É, mas ali próximo da balsa, ali, primeiro chamava Porto da Balsa, porque era o Porto da Balsa, não tinha outra história, né? Mas quando foi para começar esse loteamento, esse negócio, aí juntou-se, tem a Santa Luzia e o Mangues, Rio Mangues, que são os dois maiores ali naquela região. Aí juntou, fez uma junção Luzi de Mangues. Santa Luzia, né? Olha E só. Mangues dos Mangues. Maria da Balsa é cultura, vocês estão vendo? Quem é que sabia como é que nasceu Luzimangues? Eu tô sabendo agora. Aí ficou Luzimangues. Olha só. Quer dizer, assim, a junção dos dois rios que nós ficamos ali entre os dois. Muito bem. Hoje, voltando aqui para Palmas do ano de 2025, como é que a senhora vê a cidade? Cresceu como a senhora esperava? Cresceu mais? Perdeu aquela coisa humana do começo? Ou não? As pessoas ainda cuidam umas das outras? Como é que é essa cidade para a senhora que viu ela nascer? Olha, com todas as dificuldades que nós passamos, ontem eu vi uma reportagem que encheu meu coração. Aí o que acontece? Eu vi uma filha de Palmas que foi embora para Brasília, que achava que a vida lá ia ser boa, mas o marido, e eles retornaram agora. Por que eles retornaram, o que ela falou? Ela disse que porque aqui tem qualidade de vida. Aqui os filhos dela, ela traz os filhos dela na praça 10 horas da noite para eles brincarem. Aqui ela tem lugar para ir, tem praia, tem o que ela precisa com segurança. A gente sabe que existe uma violência, mas a gente sabe que ainda há segurança. Menor proporção aqui do que em qualquer capital, eu fiquei tão feliz de ver que as pessoas que foram embora achando que aqui não ia ser nada, estão voltando porque sabem que aqui vale a pena morar aqui, sabe? Hoje eu moro em Luzimangues, por exemplo, e vejo em Luzimangues a perspectiva. É como se eu morasse do outro lado da Rua de Palmas. Que a hora que essa ponte for feita ao outro lado, não há nada que te impeça de ser morador de Luzimangues com segurança, com tranquilidade. Melhor acesso, Melhor acesso. E é uma cidade que está crescendo muito, que tem uma arrecadação muito boa, porque nós temos ali a VLI, o Porto Seco. A área industrial, né? A área industrial são muitas quadras vendidas, que há um grande recolhimento de IPTU. E temos qualidade de saúde, porque nós temos 5 postos de saúde, temos um pronto atendimento, temos boas escolas, que não perde para ninguém. Inclusive temos uma escola estadual, né, que tem o 2º grau em Luzimangues. E Palmas, a gente podia hoje ser Palmas, mas devido a essas situações políticas desse povo que só pensa em fazer politicagem, nós acabamos ficando separados. Mas se você for ver a documentação de Palmas, você vai ver que Luzimangues era a área urbana, industrial de Palmas, ia ser lá. Olhado para o Valfredo pela questão do vento que vem da serra, né? Ia ser da banda de lá. Porque daí ninguém aqui ia sofrer poluição com a questão porque o vento toca da serra para lá. Mas alguém maldosamente fez essa maldade conosco, mas é uma maldade boa. Hoje Luzimangues se prepara para se emancipar, hoje Luzimangues tem mais de 30 mil ligações elétricas, o que nos leva a pensar o quanto de habitante ela tem. E maior que muito município pequeno do Tocantins. Maior do que muitos municípios.
A conversa foi excelente, a gente podia falar de muitos outros assuntos, mas estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria deixar o espaço aberto para a senhora dar o seu recado, chama aí a mulherada para participar mais da política, que a gente precisa ocupar os nossos espaços, né? Ainda hoje. Eu vou voltar aqui meu bom dia novamente e quero citar até alguns nomes que estavam aqui desde o começo. Lesamar, irmã Floraci, Ana, Aurora, Elza, Creuza, que é uma assistente social, que é a mãe naquele HGP. Tudo que acontece, que a gente não dá conta, a gente bota nas costas da coitada lá. E a Creuza resolve. Resolve. Ela é dessas pequenininhas valente, que dentro da lei, ela nasceu para ser assistente social. E tantas outras, minha amiga Marilene, e tantas outras que eu não me lembro aqui agora para falar, dizer a vocês, vamos continuar lutando pelos nossos sonhos, porque só existe sonho porque existe mulher. Nós temos que entender que nós, querendo os homens ou não, passamos 9 meses com ele no bucho, parimos eles botando força, sofrendo humilhação dessas maternidades por aí, ainda damos o nosso sangue, que é o nosso leite. Então, mulher, sai da cadeira, o espaço é nosso, vote mulher, faça alguma coisa. Veja a administração que nós tivemos com Cíntia, o quanto foi maravilhosa. Vote mulher. Vocês estão vendo Roberta? Candidata a vereadora. Vote nela. E ela vai falar nesse canal aqui, mandar mensagem para vocês todo dia dizendo o que é importante fazer. Vocês precisam de preparar mulheres para defender os nossos direitos. Porque, por incrível que pareça, o homem, a sociedade em si ainda acha, inclusive algumas mulheres, tem mulher que pensa, eu não vou ali porque eu não posso, porque eu sou mulher. Meu Deus, qual é o lugar que uma mulher não pode ir, não pode fazer o que ela quiser? Olha, gente, não pode fazer o que não deve, né? Porque a mulher, uma das coisas que a mulher tem que saber é o respeito que ela tem que dar a si mesma para poder ter o respeito. Mas eu quero dizer aqui, quando eu falo para você votar em mulher, eu agradeço os votos que eu tive por muitas vezes, de homens e mulheres, porque não eram só mulheres que votavam em mim, mas eu digo que vocês têm a oportunidade e a grandiosidade de escolher mulheres que podem fazer por vocês aquilo que Maria da Balsa fez. Por exemplo, Roberta. Conheci ela menina aqui, trabalhando, era uma menina, uma jornalista que andava mais do que... Acho que andava mais do que Maria da Balsa. Olha. E hoje ela é candidata a vereadora. Eu estou lançando ela aqui agora. Não é nem ano eleitoral, gente. Votem em Roberto e vocês vão ter quem defende vocês. Isso eu posso garantir. Olha, e eu vou estar viva. E se ela não garantir o que eu estou falando, vocês me queixam. Tá? Vamos votar em mulher, gente. Vamos fazer alguma coisa por nós mesmos. Muito obrigada, Maria da Balsa, por ter estado aqui conosco. Nossa amizade aí é de mais de 30 anos. E a senhora orgulha as mulheres pela sua atuação, que não deixou mácula na Câmara Municipal. Vocês não vão achar nada na história dessa mulher. Fique por aí e nos aguarde daqui mais 2 semanas um novo Histórias que Vivi.